You are giving me $10 million. Let's go. Who's gonna give you $10 million? Jayceon Taylor, also is known me as The Game. Let's go. It's giving me 10. Speaking of money, the whole lawsuit situation that you got hit with, that still hasn't gotten worked out. Yeah, probably won't ever. Yeah. I'm broke. You're broke. Yeah, I don't have a dime. Yep. It's a borrowed shirt. Yeah. Borrowed glasses. All the cars are someone else's. Wave cap was on. As coisas ficaram tensas muito rápido. O juiz bateu o martelo e bum, tudo virou de cabeça para baixo, uma carreira inteira foi para o lixo. Um processo gigantesco caiu em cima do The Game, obrigando ele a pagar $7,1 milhões para uma mulher do seu reality show. I lost the best thing that ever happened to me, but now I think I'm ready to find that special someone. And I'm gonna give her 100% of everything that I got. Game is looking for love. You're gonna step into my life and take this journey. And he's bringing 10 lucky ladies along for the ride. She's Got Game. New series premieres Monday, August 10th at 9 on VH1. Mas isso não é só uma derrota. É um verdadeiro terremoto financeiro. A carteira dele está cada vez mais vazia. E, honestamente, isso pode ser o começo do fim do império que ele construiu. Vamos mostrar essa confusão e ver o que realmente aconteceu. Como o The Game perdeu tudo, até mesmo a mansão luxuosa, nós vamos montar cada parte desse quebra-cabeça. Deixa o like e se inscreve para mais conteúdo pesado. Agora, voltando a essa história maluca, vocês têm acompanhado o The Game nos últimos anos? Para falar a verdade, seria preciso uma série documental inteira só para cobrir todos os dramas dele, porque não param nunca. Desde o começo da carreira, o The Game sempre esteve envolvido em situações polêmicas, mas de uns tempos para cá, a coisa só piora. A cada ano que passa, o nível de controvérsia sobe mais. Lembram no ano passado, quando ele foi totalmente ignorado no Pop Out? Esse foi o maior evento de hip-hop da Costa Oeste em décadas, e o The Game, sendo um dos principais nomes de Los Angeles, nem sequer recebeu convite. Esse silêncio disse tudo. As maiores lendas de LA claramente não querem ele por perto, e não é difícil imaginar o motivo. E o que ele fez em resposta? Foi direto pro Instagram e desabafou por 17 minutos seguidos. Because that's when I got signed to Aftermath, 2003. I've been in this shit since 2003, being a solid ass nigga to everybody, nigga. And if you ask anybody, go ask Dr. Dre, man. Like, sit Dr. Dre down and really ask that nigga about who I am and my character and, you know, like what he really feel about me at the end of the day. And I put on for the West Coast, nigga. And Top Dog know what it is. Kendrick know what it is, nigga YG know what it is, Mustard know what it is, Ty Dolla $ign know what it is, Dr. Dre know what it is, Snoop know what it is, nigga Hit Boy know what it is, my nigga Dom Kennedy know what it is, all the powers that be on the West Coast. And I hope my RJ, nigga, every... E não dá pra esquecer que bem antes disso, ele já vinha cutucando ícones como Eminem e o próprio Dr. Dre. Ele lançou uma diss track de 8 minutos, que deixou muita gente se perguntando: isso é uma homenagem ao Eminem ou uma tentativa de enterrar ele? E não parou aí. Em entrevistas, o Game ainda declarou que Kanye West fez mais pela carreira dele em 2 semanas do que o Dre em anos. O mais louco foi o próprio Dre que descobriu o Game. Agora é o Kanye West que faz o papel de patrocinador, dando presentes como 2 Maybachs cromados. Toda essa situação parece confusa. Mas por que o The Game não tem soltado novas músicas ultimamente? Bom, pode haver um problema mais sério por trás desse silêncio. A real é que existe um rumor pesado. O The Game estaria à beira da falência, até correndo o risco de ficar sem teto. Parece extremo, né? Tomara que isso seja exagero, mas a verdade é que as coisas não estão nada boas. Eu cresci ouvindo o Game e dói ver ele nessa situação. Se ele tivesse ficado fora das redes sociais e aparecido onde realmente importava, tipo no tribunal, talvez ainda estivesse vivendo em grande estilo em Calabasas. Mas não. Ele foi obrigado a entregar a mansão de $4 milhões. E não foi um caso de vender a casa para economizar. Foi a justiça que tomou. Então, vamos destrinchar o que levou a essa queda, para onde ele pode estar indo agora, e como tudo saiu do controle de um jeito que não precisava. Essa saga começa com um programa de TV, She's Got Game. Lá em agosto de 2015, a VH1 lançou um reality de namoro estrelado pelo Game. A ideia? Amigos da indústria traziam mulheres para competir pelo Game. O prêmio? O amor dele. Imagina um programa com caos e muito caça-clique. Tipo um Love and Hip Hop misturado com um show de ego. Se isso já soa ridículo, é porque realmente foi. Mas pelo menos naquela época o Game ainda parecia o chefe, no controle, sentado no banco do motorista do próprio programa. Em 2015, The Game transbordava confiança. Talvez até demais. Ele não estava implorando por amor. Ele tinha mulheres brigando entre si apenas para sair com ele. E foi aí que ela entrou em cena. Surge Priscilla Rainey, uma das participantes do She's Got Game.
Lembra desse nome? Está prestes a chover dinheiro na conta dela, cortesia do próprio game. Sem brincadeira. Priscilla Rainey agora detém grande controle sobre os bens dele. Isso sim é virar o jogo. Mais tarde, Priscilla Rainey revelou que tudo foi roteirizado desde o início. Isso mesmo. Segundo ela, o programa não era real de forma alguma. Ela até admitiu que estava em um relacionamento sério havia 7 anos. Só deu uma pausa enquanto entrava nos holofotes para fingir disputar o amor do game. Loucura, né? Mas é aqui que as coisas tomam um rumo insano. Porque no programa, o game e as outras participantes não a tratavam como apenas mais uma no elenco. Não, eles a chamavam de a incendiária. Esse era o rótulo dela. E se isso não é uma premonição sinistra, eu não sei o que é. Como todo reality show, esse estava lotado de drama exagerado, brigas meio roteirizadas e muito grito. E bem no meio de tudo isso, adivinha só, o game, tentando escolher qual atriz ele coroaria como sua namorada para as câmeras. Spoiler, ele não escolheu Priscilla. Mas mesmo não ganhando o homem, ela deixou sua marca. Priscilla não era apenas barulhenta ou bagunceira. Ela era o centro do caos. Desde o início, dava para perceber que ela estava sendo pintada como aquela garota, a que causava confusão. E o mais estranho é como esse mesmo papel a seguiu, junto com o game, pela década seguinte. Agora, todo aquele drama de TV pode até ter sido encenado, mas o que veio depois do programa? Aí as coisas ficaram reais. Priscilla abriu um processo contra o game, e a acusação dela não era ficção. Ela não saiu do reality com um namorado falso, mas entrou em um tribunal pronta para que o mundo ouvisse sua história. E o que perdeu na final, ganhou no julgamento. Então, em vez de resumir, vamos direto à acusação. Mas aviso, a próxima parte é séria e vamos manter o tom respeitoso. Qualquer palavra que vá contra as diretrizes da plataforma será trocada por termos mais seguros, mas a ideia permanecerá clara. De acordo com o processo oficial de Priscilla, durante as gravações em Chicago, em 2015, o game a levou para um encontro privado, fora das câmeras, em um bar esportivo nos arredores. Foi lá que as coisas teriam tomado um rumo perturbador. Ela afirmou que o game a assediou, levantando sua saia, tocando-a de forma inapropriada em várias partes do corpo, e fazendo tudo isso diante de uma plateia. E aí vem a parte ainda mais perturbadora. Naquela noite no bar, o game e Priscilla estavam em um palco elevado, iluminados pelas luzes do clube, à vista de todos. E foi quando aconteceu. Segundo o processo, o game levantou a saia dela e a tocou de forma indevida, pegando em suas nádegas e partes íntimas diante da multidão. Ela tentou se afastar, mas ele teria feito de novo, levantando-a e expondo suas partes íntimas para a plateia chocada. Priscilla lutava, tentando abaixar a saia e empurrá-lo, mas ele não parava. Ela disse que ele a agarrou novamente e até mexeu em seu peito na frente de todos, como se fosse algum tipo de espetáculo distorcido. Inacreditável. Avançando 3 dias, Priscilla finalmente o confrontou. A cena aconteceu no ônibus da turnê do programa, com membros do elenco e até a equipe de filmagem presentes. As câmeras registraram tudo. Outra participante iniciou a conversa, acusando Priscilla de ter tido um encontro secreto com o game, o que violava as regras do show. Essa mesma participante voltou parecendo abalada. Priscilla disse que só tinha contado para a produção, para mais ninguém. Então o game entrou na conversa, lembrando-a de que tinha dito para ela ficar em silêncio. Palavra por palavra, ele disse: "Não mencionar significa não mencionar." As coisas esquentaram rápido. Priscilla continuava tentando expressar o quanto estava abalada, como o incidente a afetou profundamente. Mas o game a interrompeu, gritando para ela ser mulher e calar a boca. Palavras dele. Ela não ficou em silêncio. Foi em frente, detalhando o que tinha acontecido. O que veio depois foi ainda mais intenso. Depois de uma enxurrada de palavrões, o game a ameaçou, dizendo para ela sair do ônibus, antes que ele a estrangulasse, afirmando que iria enforcá-la. Isso não foi apenas uma discussão, virou um confronto completo capturado em câmera. Pouco antes do programa ir ao ar em agosto de 2015, Priscilla entrou com um processo na Justiça Federal de Chicago, acusando-o de agressão grave. Mas o game não facilitou. Ele fugiu do sistema jurídico como se fosse um esporte. Simplesmente evitou ser intimado com os documentos legais. 5 oficiais de justiça diferentes o perseguiram em 3 estados, tentando entregar o processo. Um deles tentou sozinho 41 vezes pegá-lo em sua casa na Califórnia. E aí a confusão judicial deu mais uma guinada bizarra. Um juiz marcou uma conferência de conciliação para junho de 2016 e ordenou que Priscilla Rainey e o game comparecessem pessoalmente. Mas dias antes da data, o game tentou escapar. Em 2 de junho, ele pediu adiamento, alegando que temia por sua segurança por causa da violência armada em Chicago. Isso mesmo. Ele disse que viajar para Chicago colocaria sua vida em risco, especialmente pela reputação da cidade. Em sua declaração ao juiz, citou que só no feriado de Memorial Day,
quase 70 pessoas tinham sido baleadas na cidade. Argumentou que, devido ao seu status de celebridade, o risco de ser alvo ou envolvido em violência era alto demais. Mas, olhando o quadro maior, na mesma época, talvez até antes, o game havia entrado do nada em uma treta com ninguém menos que o rapper de Chicago, Lil Durk. Então sim, estar em Chicago poderia parecer arriscado, mas se envolver em brigas de rap locais e depois faltar às audiências não é exatamente uma boa estratégia. O game nunca compareceu e continuou ignorando o processo. O juiz acabou decidindo contra ele por padrão. Ele nem apresentou defesa. Priscila pedia 10 milhões em indenização. Não recebeu o valor integral, mas ainda assim ganhou uma grande vitória. E tudo isso porque o game sumiu do tribunal. E como ele reagiu? Não na justiça, mas online. O game foi para o Instagram e soltou um longo desabafo raivoso, atacando Priscila em vez de enfrentar o caso legalmente. Jogou toda a sua energia em um rant. Se tivesse colocado esse esforço em contratar advogados, talvez as coisas não tivessem terminado tão mal. Agora, para manter o respeito, vou suavizar as partes mais ofensivas, mas o tom era completamente amargo. Ele começou dizendo: "Vamos deixar bem claro, essa mulher nunca verá 10 milhões ou sequer um centavo do meu dinheiro." Foi assim que começou. Lembre-se, isso foi em 2016, logo após a condenação por revelia. Ele não aceitou. Continuou dizendo que as pessoas só acreditavam em manchetes, agindo como se a decisão não importasse porque ele estava fora do país. Depois zombou da ideia dela receber dinheiro, dizendo que a sentença só daria para ela comprar um estoque vitalício de cola para a peruca. O game voltou ao Instagram, ainda atacando e diminuindo o processo. Afirmou: "Se meus advogados não responderem a esse caso até o dia 26, o que eles farão amanhã de manhã, assim que eu voltar para casa, nós vamos devorar esse processo como uma caixa de Minion Twinkies em promoção no Walmart." Sim, foi assim que ele descreveu lidar com uma ação federal, como um lanche barato de supermercado. Ele ainda arrastou a VH1 para a confusão, dizendo que a emissora também tinha um processo separado movido por uma mulher caça-cliques, e que venceriam também. Em outra postagem, recheada de insultos, afirmou que as acusações não significavam nada porque, segundo ele, essa mulher tinha histórico de roubos, fraudes, armações de mídia, prisões e outras atividades duvidosas. Pediu para os fãs não acreditarem nas manchetes nem no drama de loja de $1 espalhado na mídia. Disse ainda: "Coloco isso em todos os poodles favoritos da minha tia." Sim, foi nesse nível. E então veio a parte mais ofensiva. Afirmou que essa mulher não vai ganhar um centavo. Todas as garotas do programa vão dizer que nunca a toquei ou sequer quis estar perto dela. Ela foi expulsa do programa e agora inventa esse processo fajuto. Provavelmente já tinha planejado isso antes mesmo das câmeras começarem a gravar. O game seguiu dizendo que ela implorou por sua atenção durante toda a gravação e quando ele a rejeitou, isso feriu o orgulho dela. Segundo ele, ela levou um fora pesado e, como algumas mulheres fazem quando não conseguem o que querem, processam você. Para fechar, ainda lançou ataques imaturos. "Isso é uma vergonha, então vou usar o emoji de choro. Vejo você no tribunal, Sr. Rainey." E sim, ele realmente a chamou de senhor, zombando de sua aparência, dizendo que o bigode dela provavelmente já estava mais grosso porque a primavera estava chegando, e era quando a barba dele crescia melhor. Sério. Mas o que torna tudo ainda mais ridículo é que essa foi a mesma mulher que ele deixou avançar em seu reality de namoro. Não era alguém que ele ignorou. Não era uma figurante aleatória. Priscilla Rainey foi alguém que ele manteve no programa, deu tempo de tela e com quem não teve problema em flertar. Pelo menos para o show. No fim das contas, Priscilla revelou que o programa todo era falso desde o início. Disse que os produtores já sabiam exatamente o que estavam fazendo antes mesmo das gravações. Era tudo armado, uma imitação barata de The Bachelor, feita para gerar drama, não amor verdadeiro. Ela também contou que já estava em um relacionamento intermitente com outro homem de 7 anos. Apenas colocou isso em pausa para gravar esse circo televisivo com o game. E de todos os lugares onde poderia ter contado sua versão, ela escolheu a plataforma do 50 Cent. Ela apareceu para uma entrevista ali mesmo, onde deu seu lado da história, e explicou em detalhes o que, segundo ela, aconteceu. As acusações eram pesadas, mas a parte mais louca, o game nunca pareceu levar nada a sério. Ele fugia das audiências como se fossem ligações de telemarketing. Ignorava o processo como se não fosse real, como se não houvesse chance de um juiz decidir contra ele. Mas em 14 de novembro, a coisa ficou séria. O caso foi a julgamento. Um júri finalmente ouviu os dois lados, e no fim, decidiram a favor de Priscilla. O game perdeu feio. E, em vez de aceitar a derrota em silêncio, ele tentou inverter a situação e processou a Viacom, a emissora, por trás do programa. Alegou que eles eram os culpados por terem escalado Priscilla em primeiro lugar. Segundo o processo dele, os produtores ignoraram um alerta médico que dizia que ela nem deveria estar no programa.
O médico apontou seu histórico, incluindo prisões por agressão agravada, e afirmou que ela não era estável para a TV de realidade. Então, o game pediu 20 milhões da Viacom, dizendo que o armaram ao escalar alguém que mais tarde processaria e ganharia dele no tribunal. Esse valor incluía os 7,1 milhões que devia a ela, mais outros 13 milhões por danos. Mas, sejamos sinceros, o juiz já havia determinado o pagamento dos 7,1 milhões porque ele simplesmente ignorou o caso. Não apresentou defesa, não compareceu. Isso não é sabotagem, é autossabotagem. Agora pense nisso. Mesmo que você seja um rapper rico, pagar mais de 7 milhões não é brincadeira. Especialmente na Califórnia, onde os impostos comem metade da renda. Isso significa que ele teria que faturar em torno de 14 milhões só para quitar a dívida depois dos impostos. Uma montanha de dinheiro. 2016 foi o ano em que a carreira do game começou a realmente travar. Sua última grande vitória comercial tinha sido em 2015, com The Documentary 2. Depois disso, silêncio nas paradas. A não ser que tivesse grandes investimentos escondidos ou uma poupança bem gorda, a situação parecia frágil, especialmente após a sentença de 7,13 milhões. E em 2018, tudo ficou ainda mais bagunçado. O game pediu um novo julgamento no caso de agressão, tentando zerar a história. Mas o juiz não aceitou. O pedido foi negado e, além disso, o juiz o criticou duramente, chamando sua conduta em relação a Rainey de profundamente repreensível. O tribunal então ordenou que ele entregasse seus registros financeiros. Por quê? Porque queriam provas reais do motivo de ele não ter pago nenhum dólar da indenização. Rainey não estava para brincadeira. Exigiu que o tribunal o punisse por desprezo civil por não pagar. Contratou investigadores particulares e disse ter provas sólidas de que o game escondia milhões, espalhando o dinheiro por várias empresas que ele controlava. Pediu que ele fosse obrigado a comparecer em juízo e depor sob juramento sobre onde o dinheiro realmente estava. O game negou tudo, mas a pressão só aumentava. Rainey continuava entrando com pedidos para acessar seus registros financeiros completos. Enquanto isso, ele acumulava mais derrotas, como quando perdeu o processo de 20 milhões contra a Viacom. E, para piorar, teve que pagar as custas judiciais da Viacom. Derrota dupla. Rainey voltou ao tribunal de novo, pedindo que o juiz o punisse por ignorar a intimação que ela havia enviado. Essa intimação era para descobrir seus bens e finalmente receber o que tinha direito. Ela mirou onde doía, o bolso. Chegou a enviar intimação diretamente à empresa de cannabis do game, a Trees by Game LLC. A empresa simplesmente a ignorou. Nenhum documento, nenhuma resposta. Silêncio. Esse silêncio custou caro. O negócio de cannabis dele teria começado a sangrar lucros para cobrir o peso da dívida de 7 milhões. A situação ficou tão crítica que o game esteve literalmente à beira de ser preso. Sim, havia risco real de cadeia porque ele se recusava a explicar como pagaria o que devia. Um mandado de prisão chegou a ser emitido. Antes que fosse preso, sua equipe jurídica finalmente entregou os documentos financeiros que vinham escondendo. E foi aí que veio uma das reviravoltas mais selvagens da história recente do hip-hop. Um juiz interveio e simplesmente confiscou toda a gravadora do game e os direitos do seu próximo álbum, Born to Rap. Isso mesmo. O selo inteiro, LA Prolific, foi entregue a Priscilla Rainey para começar a recuperar os 7 milhões. Ela não recebeu só um cheque, recebeu tudo ligado ao álbum. Royalties, propriedade, pagamentos futuros, até o salário que o game se pagava pela gravadora. Ela ganhou controle total, direito e interesse em todos os fundos e ativos vinculados a Born to Rap. Não foi só uma vitória, foi uma tomada completa. E lembre-se, o game vinha promovendo esse projeto como sua obra final, seu grande encerramento. Agora dá para entender por que precisava tanto que o álbum fosse um sucesso. Ele precisava do dinheiro, só que todo o valor ia diretamente para Priscilla. O juiz deixou claro: todos os envolvidos, de distribuidoras a plataformas digitais, tinham que mandar os pagamentos diretamente ao time jurídico dela até que os 7,1 milhões fossem quitados. Vamos recapitular. Ela processa você. Você não aparece no tribunal. Ela ganha 7 milhões. Você esconde o dinheiro achando que vai sumir. Resultado, ela acaba dona da sua gravadora e dos direitos do seu álbum. E para piorar, o disco Born to Rap mal vendeu. E seus projetos seguintes fracassaram também. Pouco público, pouco dinheiro. A grana já não entra como antes. Sua casa agora está sendo forçada à venda só para pagar a dívida. Tudo porque você ignorou um processo que achou ser bobagem. Essa ausência lhe custou tudo. E ficou ainda mais feio. Wack 100, empresário do game, foi acusado por Rainey de ajudar a esconder dinheiro para parecer que o rapper estava quebrado. Nos documentos do tribunal, os advogados dela disseram que os dois tramaram juntos, desviando receita para empresas fantasmas controladas pelo game. Assim, no papel, ele parecia falido, mas na prática o dinheiro circulava. Chegaram a alegar que o game transferiu a própria casa para Wack sem pagamento, só para não ser confiscada. Mesmo com tudo isso, o game seguiu desafiador.
Em 2020, postou no Instagram como se nada pudesse abalá-lo. Escreveu: "Meu parceiro trabalha num emprego comum e dirige um carrinho simples. E tá tudo bem, parem de deixar as redes sociais bagunçarem sua cabeça." Um discurso motivacional, mas vindo de alguém fugindo de milhões em dívidas judiciais, soava bem diferente. E a pergunta que ficou: será que ele já pagou os 7 milhões? Em típico estilo game, respondeu direto: não. Sem desculpas, sem explicações, apenas um não seco. Em 2022, fez um feat com Kanye West, mas surgiram rumores de que cada dólar da faixa iria para Priscilla Rainey, já que ela tem os direitos de sua gravadora, royalties e qualquer receita até a quitação da dívida. Em 2024, a coisa ficou ainda mais radical. Priscilla teria intimado até a escola do filho do game, pedindo registros de matrícula para confirmar seu endereço e poder intimá-lo formalmente. Em agosto de 2024, um investigador particular conseguiu finalmente intimar o rapper. A audiência foi marcada para 7 de outubro de 2024, crucial para decidir se sua casa em Calabasas seria confiscada. Ele, claro, não apareceu. Mesmo ausente, tentava lutar nos bastidores, pedindo anulação da ordem de venda da casa, alegando que nunca foi pessoalmente notificado. Enquanto isso, Rainey o acusava de novo de passar a escritura da casa para Wack, para evitar a apreensão. Em entrevistas, o game dizia estar completamente quebrado, que nada estava em seu nome e que não tinha um centavo para dar à mulher que o perseguia judicialmente há quase 10 anos. Fevereiro de 2025, a briga continuava. Até então, Priscilla já teria arrecadado mais de os 500 mil da LA Prolific e dos royalties de Born to Rap. O game trouxe advogados para tentar salvar sua casa, alegando que a lei de Homestead o protegia por viver lá. Mas Rainey retrucou, dizendo que ele escondia ativos em nomes de terceiros. E em maio de 2025, o veredito. O game perdeu oficialmente sua mansão em Calabasas. Um juiz determinou a venda do imóvel, avaliado em 3,2 milhões, para ajudar a pagar a dívida de 7,13 milhões. Mesmo assim, isso não seria suficiente. Restariam mais de 3 milhões a serem pagos. E com ela controlando sua gravadora, royalties e cheques da música, o rapper estava cercado por todos os lados. Não foi só uma casa perdida, foi sua carreira congelada. Cada novo projeto significa dinheiro direto para Priscilla. E o pior, tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse comparecido ao tribunal desde o início. Uma audiência poderia ter salvado milhões, um selo e uma mansão. Mas, em vez disso, ele jogou o jogo longo e perdeu tudo. Me diga o que você acha de toda essa situação. O game está sendo imprudente ou isso é apenas o preço de evitar a responsabilidade? E claro, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse vídeo.